Senhor para todos, queridos, amados irmãos. Você está no canal A Palavra da Vida. Hoje nós vamos estar dando 5 passos para você ser um bom pregador. O primeiro passo que um bom pregador precisa, ele precisa viver de acordo com a Palavra de Deus. Um bom pregador, amados, ele precisa viver de acordo com a Palavra de Deus. Agora você me pergunta, mas por que um bom pregador precisa viver de acordo com a Palavra de Deus? Porque um bom pregador, ele é como se fosse um professor. Ele precisa de fato aprender com as suas práticas. Primeiro, porque não é uma aula que você vai dar de matemática, de história, de geografia, não. Você está testemunhando o Deus que você serve, a fé que você tem. Então, você precisa viver de acordo com a palavra. Porque não tem como você ensinar aquilo que nem você acredita, aquilo que nem você coloca em prática. Então, o primeiro ponto para você ser um bom pregador é você viver de acordo com a palavra de Deus. Segundo passo que você precisa para ser um bom pregador, você precisa do tema. Amém, amados? Você precisa do tema, aquela mensagem sair perfeita. Você precisa do tema. Primeiro, o segundo passo que você precisa saber qual é a mensagem que você vai levar. A igreja que te chamou, ela vai te passar um tema. Se ela não tiver um tema para você, ela deixar o tema livre, você precisa de direcionamento espiritual. Você precisa abrir um jejum e falar com Deus, porque Deus, ele conhece as pessoas que fazem parte daquele ministério, as pessoas que vão estar dentro do culto ao qual você vai estar ministrando. Então você precisa pedir a Deus um direcionamento. Senhor, o que é que o teu povo precisa nessa noite a qual eu vou estar ministrando? E o Senhor, ele vai te revelar a mensagem. E aí ele vai te dar as coordenadas da mensagem e você vai estudar em cima, né? Você vai poder estudar em cima, né? Então, o segundo passo é o tema. Você precisa do tema que você vai pregar. Terceiro passo, você precisa de elaborar todo o texto. Mas para isso, você precisa, em casa, estudar o texto, o contexto, toda a história, se preciso for, né? Você precisa de entender a história, a revelação da história, para que você possa passar essa mensagem com segurança. Então, o terceiro passo é que você precisa elaborar a sua mensagem. Para você trazer uma boa elaboração da mensagem, você precisa ler toda a história, texto, contexto, a história, a revelação da história. Você precisa elaborar o texto por completo, amém? O quarto passo para você ser um bom pregador, você sair bem na sua mensagem, você precisa trazer a revelação da mensagem. Gente, quantas pessoas que pregam e até entra um pouco na história, mas na hora de trazer a revelação, não traz a revelação. A mensagem, ela tem uma revelação. Toda mensagem, ela tem que ter uma revelação. Você não vai contar algo para alguém e não vai ter uma finalidade daquele ponto. Você precisa ter uma finalidade do ponto, principalmente na mensagem de Deus. A palavra de Deus, você não tem que só contar a história, tem que contar o motivo, o porquê, quando e por que Deus fez e por que Deus faz. Você tem que ter uma revelação naquela história. Então, amados, o quarto passo, você precisa destrinchar a mensagem e trazer uma revelação. Amém? Agora, o quinto passo, amados, para você ser um bom pregador, é você entender que no final de toda a revelação da mensagem, você precisa levar essa mensagem, caminhar essa mensagem final para a salvação. Por quê? Porque, amados, sabemos que Jesus, ele veio pregando arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João pregou arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A prioridade da mensagem do evangelho tem que ter salvação. Porque uma mensagem que não é carregada de salvação, de trazer o homem ao arrependimento,
essa mensagem ela não é válida diante de Deus. Porque toda mensagem que o pregador ele vai levar a uma igreja, ele tem que encaminhar essa mensagem para a reta final com salvação. Porque quem está ouvindo ali, os ouvintes que estão ali dentro, eles precisam entender que é preciso se arrepender. A mensagem pode ser mensagem de bênção, pode ser mensagem de vitória, você tem que finalizar ela com salvação. Por quê? Porque a salvação é a prioridade do Evangelho. O próprio Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Então a mensagem ela é para salvar. Ela tanto serve para salvar quanto para condenar. Mas não a sua mensagem que vai condenar, é a falta de fé do povo que vai levar eles à condenação. Teu dever como pregador, o seu dever como mensageira de Deus é levar a mensagem com verdade, com sinceridade. Amém, amados? Então vamos lá, vamos fechar esse vídeo. Primeiro passo, você precisa viver a palavra de Deus conforme ela é. Você tem que pregar aquilo que você vive no seu dia a dia, na sua vida, aquilo que você crê. Então a mensagem de Deus, amado, é essa. Primeiro passo, você precisa viver a palavra de Deus. Viver conforme a palavra de Deus é. Para você ser uma testemunha do Evangelho de Deus, você precisa viver o Evangelho. Você precisa viver a palavra. Não adianta você ter palavra nos lábios, mas não ter palavra. A palavra não funciona no seu dia a dia, na sua vida. Porque o que tem de pregador que prega bem, prega bonito, prega perfeito, mas não vive uma vida certa, perfeita diante de Deus, o seu mau testemunho tem pregado mais do que as suas palavras. Porque a palavra ela serve para salvar, a palavra de Deus salva, mas o seu testemunho vai dizer se de fato você acredita na palavra que sai da sua boca ou não. Então, amados, mais vale você viver do que você pregar. Mais vale você dar bom testemunho do que você querer falar. Então, amados, o primeiro passo é viva a palavra de Deus, para que você possa, de fato, ser uma testemunha da palavra e levar o Evangelho com verdade. Porque você vai viver a verdade e vai passar verdade na hora que você estiver pregando, amém? E o segundo passo, você precisa do tema. O tema é de suma importância para você saber aonde você vai começar a estudar, vai começar a elaborar o seu texto, a mensagem que você vai pregar. E o terceiro passo, você precisa elaborar o texto. Quando você dá a iniciativa na mensagem, você lê o texto que foi te passado e você elaborar todo esse texto. Porque você leu o contexto, você leu a história, então você vai elaborar esse texto, né? Você vai aplicar o texto. Né? E o quarto passo, do pregador, você precisa tirar a revelação da mensagem. A mensagem que você aplicou, você precisa trazer uma revelação para que a igreja possa receber, né, daquela mensagem algo de Deus, algo divino, amém? E o quinto passo, você precisa fechar essa mensagem com salvação, amém? Você tem que levar essa mensagem para finalizar com salvação, porque a salvação é o teor da sua mensagem, amém? Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, amado, deixa aí o seu like, compartilha com outras pessoas mais. Se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. Ative o sininho para que você possa ser notificado quando nós botarmos um vídeo aqui, outro conteúdo aqui dentro desse canal. Então, amados, ajude esse canal a crescer. Esse canal é a palavra da verdade. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus possa te abençoar. Fique todos na paz. Que Deus abençoe.